Bom dia. A Universidade de São Paulo mantém cerca de 3 mil convênios com instituições do Brasil e do exterior, que possibilitam a mobilidade estudantil e docente e uma maior cooperação nas áreas acadêmicas e na pesquisa de ponta. Entre as várias universidades com as quais a USP tem parceria, a Universidade de Salamanca, a quarta mais antiga da Europa, fundada em 1218, é uma das parceiras preferenciais. O Brasil, por sinal, é o quinto país estrangeiro com mais estudantes da Universidade Espanhola. São 307 alunos brasileiros cursando um dos 68 cursos de graduação, 76 mestrados ou os 41 programas de doutorado que Salamanca oferece. Essa semana, o historiador e professor de História do Brasil Colônia, José Manuel Santos, diretor do Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca, está na USP justamente para estreitar ainda mais os laços das duas instituições separadas pelo Atlântico, mas unidas por interesses acadêmicos e culturais dos mais importantes. E é com o professor José Manuel Santos que o Jornal da USP conversa agora. Professor, bom dia. Bom dia, muito obrigado, Marcelo, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por ter me convidado para essa conversa aqui. Tá, muito obrigado ao senhor, está aceitado, obrigado por sua visita à nossa universidade. Pessoal, como eu disse, a Universidade de São Paulo e a Universidade de Salamanca têm uma parceria e um diálogo muito intensos. O senhor pode falar a respeito dessa parceria, de quanto tempo vem essa parceria, esses laços estreitados da Universidade de Salamanca com a USP? Eu devo falar primeiro da história do nosso centro e colocar um pouco o contexto. Né? Claro, por favor. Esse centro e o Centro de Estudos Brasileiros e a Fundação Cultural Hispano-Brasileira nasceram juntos, né? No ano 2001, faz agora 22 anos, exatamente no mês de março do ano 2001. E essa foi uma parceria inicialmente entre a Universidade de Salamanca e a Embaixada do Brasil na Espanha. Junto com o governo regional, sabe que na Espanha o sistema universitário é totalmente descentralizado. Nós dependemos do governo regional da Junta de Castela e Leão, que é a nossa região. E esse governo, essa região também participou sempre desde o início desse projeto de ter estudos brasileiros em Salamanca e na Espanha em geral. A outra parte dessa parceria, a outra parte fundamental é a relação com as universidades no Brasil. Somos uma universidade antiga, mas ao mesmo tempo também uma universidade que cuida, que quer cuidar muito das relações exteriores. E dentro dessas relações, desde esse momento de início do centro, a ideia era também relançar e cuidar mais das relações com o mundo universitário brasileiro. Desde o primeiro momento, eu lembro da minha primeira viagem ao Brasil já como diretor do centro. Eu sou diretor agora do centro desde o mês de maio, mas tive uma primeira etapa, que foi aquela, quando foi fundado o centro no ano 2001, estive até o ano 2007. Eu lembro da primeira viagem, a primeira viagem já foi ao Brasil, visitei várias cidades, claro, visitei São Paulo e visitei a Universidade de São Paulo. Então, temos já mais de 20 anos de uma relação privilegiada, de uma relação muito forte e muito importante, que se traduziu em convênios que foram sendo renovados, né? E agora, precisamente, estamos renovando esse convênio Marco Guarda-Chuva, que chamam aqui, que, de alguma maneira, é um marco no qual desenvolvemos essas todas as relações. Tá, o que significa exatamente esse convênio Guarda-Chuva, professor? Esse convênio Guarda-Chuva, o que tem é que as duas instituições se comprometem a ter uma parceria e ter, no futuro, tem que se desenvolver já com convênios, né, com termos aditivos que chamam, convênios específicos, mas já as duas universidades se comprometem para apoiar essas iniciativas e ter uma relação já forte, uma relação já institucionalizada, que de alguma maneira vem a complementar o que são relações que às vezes nem são tanto assim institucionais como pessoais. Sabe que esses convênios, normalmente, esses acordos funcionam se as pessoas estão dentro, fazendo as parcerias individuais ou de grupos de pesquisa. Mas elas vão ter sempre esse acordo geral como marco fundamental para desenvolverem essas atuações individuais. Isso é mais ou menos o que fazemos agora, assinando a renovação do convênio e relançando, porque a ideia não é apenas renovar o convênio,
A ideia é relançar as relações entre as duas universidades que já vêm de muito tempo e que têm sido realmente frutíferas e muito fortes. Esse convênio ele tem prazo? Ele é para determinado? Sim, como é que funciona? eu acho que a cada 10 anos tem que ser renovado, e por isso que estamos renovando agora, porque o outro já ficou no final, e também porque os convênios são assinados por pessoas que estão mudando continuamente. O reitor daquela época não está mais em Salamanca. Em Salamanca são 2 mandatos que um reitor pode estar, são no total 8 anos, Sim. se são reeleitos, que é o caso do nosso reitor agora. O reitor Ribeiro foi reeleito agora no ano 2021 para mais 4 anos, e normalmente essas parcerias são assinadas por pessoas que mudam, e portanto também temos que mudar isso, mas sim, eles têm um prazo normalmente de 10 anos para ser renovado. Daí esse convênio ele prioriza a pesquisa, a ciência. Há alguma área específica onde a Universidade de Salamanca e a Universidade de São Paulo tangenciam, são mais fortes e podem se ajudar mais, podemos dizer assim? Os convênios, por isso, são chamados assim guarda-chuva, eles não têm uma especificidade. É bom e ao mesmo tempo não é tão bom, porque deixa a coisa muito aberta. Realmente não está indicando que tem que ser feita alguma questão. É verdade que, tendo como tem Salamanca um centro de estudos brasileiros, nós, na nossa modesta capacidade, sim que devemos ser um pouco articuladores, devemos cuidar, e a minha presença aqui é também por isso, devemos ser também uma instituição que cuide, que o convênio não fica simplesmente no papel. Às vezes o perigo que tem esses convênios, realmente, não é o caso da USP, com Salamanca não é, porque realmente eu posso falar de muitas atividades que foram feitas e muito importantes, mas às vezes acontece, é verdade, que fica o papel assinado, e o conteúdo não é tanto assim. Então, o Centro de Estudos Brasileiros vai cuidar, e vai cuidar muito. Já estou aqui, nessa viagem já vou aproveitar para isso. Vamos cuidar de que realmente os grupos de pesquisa e os pesquisadores individuais vão poder ter e vão encontrar, fundamentalmente, o que eu quero, ser articulador de relações. Certo. As pessoas, às vezes, sabem de alguma pessoa que está trabalhando, não tem o contato, a gente vai articular, porque temos realmente, o Centro de Estudos Brasileiros acumulou um know-how, acumulou uma experiência enorme nos últimos 22 anos de experiência de relações com o Brasil, acumulou muita experiência, muito contato, e realmente somos também demandados para fazer esse trabalho. O senhor falou que o senhor poderia citar muitas atividades importantes que as duas universidades fizeram, participaram. Eu gostaria que o senhor citasse algumas para a gente, quer dizer, exemplos frutíferos dessa parceria. A mais importante das atividades que desenvolveram São Paulo e Salamanca foi o projeto conjunto USP-USAL. Esse projeto conjunto, que começou no ano 2011-12, foi a primeira edição, é um projeto específico para apoiar projetos feitos por grupos de pesquisa das duas universidades. Eu, por exemplo, tive fui investigador principal de um desses projetos, que eu fiz com a minha colega, amiga Ana Paula Mejani, que hoje é vice-diretora da FEFELESH, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E esse projeto conjunto, fundamentalmente, o que faz é apoiar o intercâmbio de professores e de estudantes da pós-graduação. Através desse projeto, por exemplo, a gente publicou 2 livros, e teve uma quantidade fantástica de estudantes que puderam participar. Eu enviava, por exemplo, os meus doutorandos, que estão fazendo comigo teses em Salamanca relacionadas com a história do Brasil. Eles passavam um período aqui na Universidade de São Paulo, e os que estavam fazendo na Universidade de São Paulo uma parte do seu doutorado, eles iam lá fazer em Salamanca, o qual é muito bom, porque Salamanca está bem perto de Simancas, por exemplo. O arquivo de Simancas é o maior arquivo na Espanha para a história moderna, para o período fundamental da história moderna, e vão me dizer, e o que isso tem a ver com a história do Brasil? Muito. Muita coisa. Muito, porque teve um período, às vezes eu digo, bastante desconhecido no Brasil, esse período de 1580 a 1640, em que os reis Habsburgo da Espanha governavam também Portugal e as suas conquistas. Então, não é à toa que realmente durante esses anos, 3 Filipes, como chamamos, período dos Filipes, governaram todos os territórios e as conquistas portuguesas, inclusive o Estado do Brasil e o Estado do Maranhão. Devemos lembrar que essa separação entre o Estado do Brasil e o Estado do Maranhão, 2 unidades administrativas totalmente separadas, que comunicavam com Lisboa e com Madrid, foi feita no ano 1618. E o rei era Felipe III da Espanha, segundo de Portugal. Sim.
Então, realmente temos uma história comum, não é apenas esse período. Eu costumo dizer aos meus alunos, por que o Brasil é tão grande? Né? Por que o Brasil é um continente? Por conta de 2 tratados que foram assinados no século XVIII entre a Espanha e Portugal. 1750, Tratado de Madrid, 1777, Tratado de Santo Ildefonso. Conhecer essa história é fundamental para entender a história do Brasil. Sem dúvida. Acabamos de celebrar e comemorar os 200 anos do bicentenário da independência. A Espanha não teve um papel na independência do Brasil? Teve, e muito importante. E pouca gente sabe disso. Pouca gente no sabe. No Brasil, principalmente. Eu participei aqui num evento sobre a questão e o tema que eu desenvolvi foi exatamente o papel da Espanha nessa independência. Porque sabemos muito, realmente, não, Portugal, óbvio, né? Sabemos muito também da participação inglesa, todo mundo sabe, porque né, menino que estuda a história do Brasil sabe que os ingleses estavam lá atrás. Sabemos também que a França, né, Napoleão, toda aquela coisa, teve uma... Mas o papel da Espanha? O papel da Espanha foi fundamental. Carlota Joaquina. Carlota Joaquina queria ser regente das províncias do Prata. E ela estava no Rio de Janeiro, de alguma maneira, conspirando para conseguir isso. Com a ajuda, ela queria de João VI. E essa questão toda da Cisplatina e todas essas questões foram fundamentais nesse processo da independência. Depois, correndo o tempo, temos o século XIX. Sabem que poucas pessoas conhecem isso. Francisco Adolfo Varnhagen, que é o pai da historiografia brasileira no século XIX, onde que ele escreveu História Geral do Brasil? Foi em Madrid que ele escreveu esse livro, quando ele era diplomático do Brasil, representando o Brasil, o Império do Brasil em Madrid. E ele desenvolveu uma pesquisa enorme nos arquivos espanhóis. Correndo o tempo, estamos a finais do século XIX, os espanhóis foram o terceiro, às vezes o segundo grupo imigrante no Brasil, junto com italianos e portugueses. A comunidade espanhola em São Paulo, por exemplo, foi enorme e continua sendo. Muitos descendentes de espanhol em São Paulo. E no século XX também temos, é verdade que aí já, com a Guerra Civil na Espanha e as 2 guerras, a coisa já fica de uma maneira um tanto diferente, né? E a Espanha já voltou muito para a Europa, mas as relações entre os 2 países são muito longas, muito interessantes e muito importantes para serem estudadas. Sim, e nada mais lógico, então, que essa parceria entre a Universidade de Salamanca e a Universidade de São Paulo seja ainda mais estreitada, seja mais incisiva. Né? Exatamente. Inclusive para reavivar ou apresentar esses laços tão fortes que o Brasil tem com a Espanha e que, na nossa historiografia, de uma forma geral, claro, acaba passando um pouco ao largo. Né? É verdade. É um momento importante também. Todos estamos nos recuperando de uma pandemia, né, que foi muito, muito dura, também na Espanha. Né? Eu sei que no Brasil, eu sigo um pouco as notícias no Brasil, sei que aqui foi complicado, na Espanha também. E aos poucos estamos saindo. O ano 22, por exemplo, foi um ano muito bom, do ponto de vista da economia e dos fluxos também. Sabe que a Espanha é um país fundamentalmente que recebe turistas, né? Recebeu muitos no ano 22, não tanto como no ano 19, que foi um ano recorde. Né? A Espanha no ano 19 foi o segundo país em número de turistas do mundo. E o ano 22 foi muito bom. E aos poucos também estamos recebendo, por exemplo, o convênio também tem que servir para os intercâmbios entre professores e estudantes que vão renascer. Eu acho que estamos já nisso, porque o ano 21, eu por exemplo, que viajo todos os anos ao Brasil, não consegui viajar. Agora, no ano 22, eu viajei 3 vezes ao Brasil. Então, voltando ao ritmo. Claro, no meu caso não é o exemplo melhor, mas eu sei que muitos professores que estavam esperando já começaram também a fazer essas viagens, estavam aí, né, pendentes. E daqui para frente, eu acho que temos uma perspectiva muito boa para relançar o que já foi feito e, de alguma maneira, retomar e fazer melhor, né, um trabalho que eu acho que foi muito bom nos anos anteriores. É isso que eu ia perguntar para o senhor, quer dizer, você falou, acho que essa mobilidade, esse intercâmbio de alunos e professores brasileiros poderem ir a Salamanca, poderem ir para a Espanha, e alunos e docentes da Espanha virem para cá, isso é essencial para esse intercâmbio, para esse convênio. Não é? Quer dizer, e a ideia de número de vagas, número de bolsas que podem
se é o caso de bolsas, mas número de vagas para alunos brasileiros e professores brasileiros irem para Salamanca. E aí eu queria aproveitar e perguntar para o senhor, eu mencionei que são 307 alunos brasileiros na Universidade de Salamanca, não sei se saberia dizer quantos da USP, mas é um número baixo ainda de alunos brasileiros que poderiam estar lá? Olha, eu digo as coisas sempre são relativas, né? Podem ser mais, claro, por exemplo, se compararmos com universidades de Portugal, o número é baixo. As universidades portuguesas têm uma presença forte de estudantes brasileiros. Eu diria que também, de outro lado, é um número bom, que é bom em comparação com o que tínhamos. É um número que está crescendo, né? Mas acho que as possibilidades, fundamentalmente do que deveríamos falar é das possibilidades. Sim. Salamanca tem, por exemplo, 40 programas de pós-graduação e muitos deles são de excelência. Tem másteres muito importantes, também muitos deles de excelência, e depois tem muitas graduações. Exato. E o senhor já falou dos dados mais ou menos gerais ao início da conversa. Dentro desses estudantes, temos os que vão espontaneamente e temos os que vão dentro de programas, né? Então, aí tem mais ou menos os que vêm espontaneamente são maioritários, comparados com os que temos com programas específicos. Temos os dois. Acho que para os próximos anos nós temos um trabalho a fazer nessa troca. Acho que podemos sim receber muitos mais estudantes do Brasil em geral e de São Paulo em particular, e também nós podemos enviar também estudantes para estudar no Brasil. Um trabalho que fazemos nos Centros de Estudos Brasileiros é esse. É fazer compreender melhor o Brasil na Espanha, fazer compreender melhor a Espanha no Brasil. Eu acho que temos essa dupla condição, né? Como intermediários. Né? Está tendo sucesso esse trabalho? Estão se compreendendo melhor? O Brasil é difícil de compreender, às vezes até para a gente. Mas... Eu acho que sim. Né? Não, claro, não quero falar muito de mim, porque... Mas eu acho que o centro, sim, fez esse trabalho muito bem. Né? Foram, em 22 anos, sim, a quantidade de pessoas que chegaram no centro para assistir a palestras, a seminários, a congressos, a muitos eventos culturais como exposições, que também a gente tem. Temos uma residência artística com fotógrafos brasileiros, temos congressos de literatura brasileira, temos congressos de ciências sociais e humanas relacionados com o Brasil. Temos agora um seminário, por exemplo, de estudantes de doutorado que fazem projetos de pesquisa sobre o Brasil, que eles apresentam nas suas investigações. Tudo isso são muitos milhares de pessoas que assistiram. Isso fez realmente mudar a ideia do Brasil no entorno de Salamanca e, em geral, na Espanha. Sim. Agora, comentávamos com professores da Faculdade de Educação como, durante esses últimos 20 anos, também é um trabalho do governo do Brasil. Eu acho que o governo do Brasil também fez bem um trabalho de vender o país no exterior e, com certeza, a imagem, não sei agora, né, porque foram anos complicados, mas pelo menos até os anos 15, 16, a imagem, a Copa, os jogos, sim, e tudo mais, deu uma visibilidade muito colocou grande. O Brasil no centro, né? E, vamos dizer assim, o Brasil realmente já não é aquele país exótico e já é um país melhor conhecido em geral. Depois tem os estereótipos, né? Isso é complicado, né? Estereótipos continuam, sim, tanto do Brasil na Espanha como da Espanha no Brasil. Às vezes falo com pessoas sobre o que acham da Espanha, as coisas que me dizem são curiosas, né? Mas aconteceu mesmo lá, sim, com relação ao Brasil. Eu acho que sim, que temos um trabalho que fazer. A Espanha é um país muito interessante do ponto de vista universitário, muito interessante. A Espanha está dentro do Espaço Europeu de Educação Superior. Isso quer dizer que uma universidade como Salamanca, pública, tem programas de estudo totalmente homologados com todo o espaço europeu. Uma pessoa, vamos imaginar, uma pessoa de São Paulo que quer estudar uma graduação ou um doutorado, quando ele atinge o tal título, ele vai ter a possibilidade de aproveitar esse título na Europa inteira. Como somos universidade pública, temos uns preços muito baixos, né, em relação com qualquer outra universidade
mesmo na Europa, fundamentalmente na Inglaterra, nos Estados Unidos, como sabem, todo mundo sabe, aí tem que pedir quase um crédito para estudar. Não é o caso da Espanha. E depois tem programas de bolsa, sim. Esses programas podem ser gerais. A Espanha tem bons programas nos quais eu tenho, por exemplo, estudantes de doutorado que conseguiram bolsa de lá. Eles chegaram lá, pediram a bolsa em igualdade de condições com o resto dos estudantes e ganharam a bolsa, por méritos pessoais. Sim, né? Isso é muito importante. Claro, e também porque quando os professores que dirigem as teses, como é o meu caso, temos projetos de pesquisa, isso já coloca também numa situação melhor. Né? Então, eu quero fazer promoção de mim, porque eu tenho realmente bastante estudantes de doutorado, mas é verdade que muitas vezes, por desconhecimento dessas coisas, as pessoas não acabam quando realmente têm oportunidades muito boas de estudo lá. E durante os últimos anos também teve programas específicos com o Instituto de Relações Internacionais da USP, por exemplo. Sempre houve uma parceria com estudantes que chegaram a Salamanca para estudar especificamente períodos curtos, é verdade, de uns 3 meses. E temos realmente, através desses programas, o Programa Conjunto Hispano-Brasileiro e o Programa Conjunto USP-USAL também levou muitos professores e muitos estudantes para lá. Agora, a questão que temos é uma boa perspectiva, e a questão que eu quero também transmitir aqui é que realmente podemos fazer muito mais. Né? Podemos ter realmente mais relações, podemos ter mais parcerias individuais, essas que eu falava ao início, dos grupos de pesquisa, dos professores, e também mais intercâmbio de estudantes. É isso que eu pergunto, o que precisa ser feito? O que vai ser feito agora, os próximos passos, justamente para chegar a esse ponto que o senhor falou, quer dizer, pode ser mais intenso ainda? Eu diria que, de um lado, temos que fazer uma pedagogia, vamos dizer assim. Temos que explicar bem, né? Temos que explicar bem a parceria, temos que explicar bem, o meu trabalho também agora muito é explicar bem a importância da Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo é conhecida, não vou dizer que não, mas não no detalhe. Né? Temos que dar esses detalhes. Agora temos um trabalho muito importante que fazer. Estou começando já também essas conversas com unidades particulares. Eu venho agora à Faculdade de Educação, vou ter uma conversa também com Pedro Dalari do Instituto de Relações Internacionais. Eu tenho uma parceria muito forte com a Faculdade de Filosofia que falávamos antes, que se chama aqui FFLESH. Então temos essas unidades. Agora temos um trabalho a fazer, porque vamos ver muitas coincidências, por exemplo, em áreas de pesquisa. Isso, o que, por exemplo? Professor? Claro, isso eu acho que devemos ir para pensarmos lá no futuro em mais cotutelas. Essa é uma questão que eu acho que é muito interessante, porque uma cotutela faz com que um estudante de doutorado possa ter os 2 títulos das universidades. E não é complicado. Né? Muitas vezes o problema é burocrático mais do que acadêmico. Isso não é complicada. Depois temos a possibilidade das duplas titulações, tanto na graduação como mestrado, como doutorado. Né? Talvez pela arquitetura dos estudos é possível fazer no doutorado, porque são menos créditos, né, vamos dizer assim, e podemos pensar também como fazemos na graduação. Ontem me falavam alguns diretores de unidades, o diretor da Faculdade de Direito, por exemplo, me dizia, estranho, porque temos várias duplas, né, titulações com a França e não temos com a Espanha, né? Então, isso eu acho que é um trabalho que devemos agora começar a pensarmos de alguma maneira conjunta, né, para ver como podemos fazer. E outras, né, que aos poucos eu gostaria de relançar também, isso é uma questão que temos que ver, uma nova edição desse programa conjunto USP-USAL, que foi tão bom, né, nesses últimos anos. São questões que estou agora levando como ideias para relançar o convênio. Certo, isso é uma coisa imediata, esse relançamento do convênio aí? Sim, devemos pensar já para o ano, para 23, 24 já termos alguns dados concretos. Sim. Perfeito, porque essas 2 universidades elas compartilham muitos interesses comuns, né, professor? O senhor vê, quer dizer, já falamos disso, mas só para tocarmos um pouco mais, o senhor vê
em que pontos específicos de interesse as duas universidades efetivamente compartilham? Dos programas conjuntos, eu vi que tinha, por exemplo, direito muito claro. Sim. As duas faculdades de direito têm uma relação. Na verdade, o meu antecessor no cargo de diretor do Centro de Estudos Brasileiros foi o catedrático Ignacio Verdugo de Direito Penal, e ele desenvolveu uma parte muito importante de relações com a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Do meu lado, com certeza, a questão da história, com certeza, teve e vai ter frutos. Tem a parte da educação, que essa eu acho que pode ser muito mais forte do que é. São duas faculdades muito fortes, né, nas duas universidades. E depois tem uma parte da economia. Salamanca tem uma boa faculdade de economia. Temos também os estudos, com certeza, filologia, né? As várias filologias, mas fundamentalmente também Salamanca tem uma graduação de estudos portugueses e brasileiros, vamos dizer claramente, né? E aí é claro que o interesse com a Universidade de São Paulo, que aliás eu sei que está acontecendo já, independente da questão da renovação do convênio, eu sei que, do ponto de vista individual, professores da Universidade de Salamanca estão já trabalhando conjuntamente, faz tempo, com professores da Universidade de São Paulo, e tem outras muitas áreas. Eu diria também que no campo da geologia, das várias questões relacionadas com as TIC, né, com as tecnologias de informação e do conhecimento, que estão agora, na verdade, progredindo tanto, vamos ter também uma possibilidade boa. E depois tem a questão das energias renováveis, com certeza. Sim, que é a Universidade de São Paulo e o Brasil, um país enorme que sabe muito bem como fazer. E a Espanha também está agora, já na Europa, a Espanha é um país com muita produção de energia renovável, e acho que também tem uma parte importante para falar. Perfeito. Antes de encerrar, professor, eu queria ir um pouco além da questão dos convênios, mas falar das universidades, né? E principalmente, mais detidamente, a Universidade de São Paulo e a Universidade de Salamanca. As universidades, a Universidade de São Paulo e a de Salamanca, elas compartilham, claro, além de interesses acadêmicos, educacionais, culturais, valores. Isso é essencial. Isso é essencial, antes de mais nada. E principalmente valores de defesa da democracia. Claro. São as universidades, de uma forma geral, deveriam, ou devem ser, ou são, pilares de defesa da democracia. A Universidade de Salamanca tem uma história brilhante, linda, e tem um caso clássico, em 1936, que já se contestou se foi exatamente aquilo ou não, mas quando Dom Miguel de Unamuno, reitor 3 vezes da Universidade de Salamanca, ele confrontou o general franquista Milan Astray, dizendo se... Hoje a história está um pouco contestada, mas a história é bonita e deve ser repetida. Né? Que ele estava no templo da inteligência e era o sumo sacerdote daquele templo, e que aquilo não poderia ser, né? E que os franquistas convenceram de fato, mas não convenceriam. Vencereis, mas não convencereis. Vencerão, mas não convencerão. E foi um confronto forte, mas uma defesa da democracia. Dom Miguel de Unamuno morreu pouco tempo depois disso, ficou em prisão domiciliar. Mas foi uma defesa da democracia. As universidades públicas brasileiras foram muito atacadas nos últimos anos pelo governo que saiu agora, no final do ano. Mas a Universidade de São Paulo teve um papel muito forte também nessa defesa da democracia. Com atos, com manifestações em defesa do Estado Democrático de Direito. Então são universidades irmanadas nisso. Quer dizer, o papel das universidades, professor, e no momento como esse, que o mundo, de uma forma geral, está vivenciando de extremismos dentro da globalização, mas de extremismos, de atos, o que muitas vezes ferem até a própria civilização de uma forma geral. Que papel que elas devem e precisam desenvolver, e que papel que a Universidade de Salamanca e a USP podem trazer até juntas?
Sim, é um tema fundamental. Não podemos entender a universidade sem esses valores. E a Universidade de Salamanca e a Universidade de São Paulo coincidem numa questão absolutamente fundamental. São universidades públicas. Sim, exatamente. São universidades que dependem do orçamento público, são universidades que têm uma responsabilidade com a sociedade. Temos uma responsabilidade. Temos a responsabilidade de formar, temos a responsabilidade de interpretar o mundo no que estamos, e temos uma responsabilidade absolutamente de defender a democracia. Isso está fora de dúvidas. Salamanca tem uma história enorme, né? Tem uma história de 800 anos, mais desses 800 anos no período contemporâneo, tem momentos muito importantes. E um deles, agradeço que mencionou, com o nosso reitor Unamuno e o exemplo que ele deu. Sim, acho que é independente, verdade, da versão que agora temos. O que é certo, o que é verdade, é que ele deu um exemplo num momento muito, muito, muito complicado da história da Espanha. Era o começo de uma guerra civil, que é o pior como falou, dos extremismos. Nesse momento, exatamente, os extremismos levaram a pior das situações que um país pode ter, que é a do confrontamento entre irmãos, confrontamento civil. E estamos, infelizmente, de alguma maneira, chegando, não digo ao ponto dos anos 30, mas muitos falam que não é tão longe assim. É verdade que a diferença econômica, social da Espanha hoje, por exemplo, falar um pouco do meu país, é muito diferente com a dos anos 30. A classe média que tem a Espanha agora e o nível democrático e o nível socioeconômico que atingiu nos últimos 20, 30 anos são incríveis, né? E isso já deixa fora de dúvida que os problemas que temos, na verdade, não é um país perfeito, nenhum país é perfeito, e nem a democracia é perfeita, é verdade, a democracia é um sistema humano e os humanos não somos perfeitos, então sempre temos que melhorar, isso sim, sempre temos que melhorar, a democracia sempre pode ser melhorada. Precisamos, né? Precisamos melhorar sempre. O que não podemos é questionar a democracia. Ela pode ser melhorada, mas não questionada, né? E num mundo polarizado, e o Brasil, infelizmente, no ano passado, no início desse ano, teve episódios de um extremismo polarizado incrível. Sim. Que nós, dos Centros brasileiros, fizemos uma nota de repulsa, né, de condena do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Né? Uma massa de pessoas atacando a sede da democracia, do executivo, do legislativo, do judiciário, sem respeito por nada. Isso não podemos tolerar. Nós, na universidade, se a universidade avança, é porque não temos extremismos. Com extremismos, a universidade não pode avançar. Sim. A universidade tem que fugir absolutamente disso. A universidade tem que ser um lugar de encontro. A universidade é para as pessoas falarem, conversarem e encontrarem em situação pacífica, senão não funciona a universidade. A universidade precisa de estabilidade, precisa, lógico, de um bom orçamento, senão seria quase impossível, mas também precisamos de uma situação de estabilidade política. E devemos ser realmente instituições defendendo a democracia e defendendo a estabilidade política, defendendo que a política dentro da democracia pode ser, quer dizer, o confrontamento político legítimo pode ser resolvido pacificamente, sempre respeitando os princípios da democracia. As nossas faculdades tantas, né, direito, educação, são responsáveis pela formação de juristas, são responsáveis pela formação de professores. E todos eles realmente são pessoas que vão ajudar, devem ajudar para uma sociedade democrática e uma sociedade civil em democracia e pacífica. Acho que nós temos uma absoluta responsabilidade, sim.
Perfeito. E essa é a sua responsabilidade agora com essa parceria ainda mais compartilhada. Professor José Manuel Santos, muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Nossa conversa. Muito obrigado. Para mim é um prazer participar e ter esse espaço que me deram. Muito obrigado. Muito obrigado.